Graça e paz. Agora nós vamos usar Hebreus capítulo 11, verso 1, para entendermos o que é fé. Número 1. Primeiro, fé é certeza do que eu não vejo. Veja, fé é certeza. Quando eu me converti, eu queria entender o que era fé. Eu buscava entender e perguntava para as pessoas o que era fé. E as pessoas diziam assim: fé é você acreditar em Deus. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar no Senhor. Sabe, mas quando eu li Hebreus 11, 1, eu fiz um estudo minucioso a respeito disso. A primeira coisa que eu consegui entender que é que fé é certeza de coisas que eu não vejo. Fé é uma certeza, portanto. O que é uma certeza? A palavra certeza ilustra perfeitamente o que é fé. Por isso, é de fundamental importância compreender o seu significado. Certeza é uma palavra formada pelo radical certe, mais o sufixo esa, ou seja, certeza. Trata-se de uma palavra que vem da família da palavra certo. Por sua vez, certo quer dizer exatidão, correto, verdadeiro. O sufixo esa quer dizer posição ou estado, ou seja, o estado de uma pessoa que está correta. Portanto, certeza é o estado de exatidão, estado de verdade, estado de ser ou de estar correto. É a posição de quem está certo, ou de quem tem o que é certo, ou de alguém que está a favor do que é certo, exato e verdadeiro. Certeza é um estado de posicionamento. Certeza é estar certo, posicionado no que é certo. Agora, em termos bíblicos, isso quer dizer que nós estamos posicionados, alicerçados no que Deus diz, no que Deus falou. Isso é certeza. Nós estamos enraizados, fundamentados, estamos certos, estamos no estado de exatidão daquilo que Deus diz, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, de acordo com as Escrituras. A certeza, portanto, é estar posicionado na verdade das Escrituras. Nós nos posicionamos, nós nos plantamos, nós colocamos os nossos pés, nós fixamos a nossa vida na palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Nós nos colocamos na palavra de Deus. Nós estamos alicerçados nessa rocha, e essa rocha é a palavra de Deus. Então, quando vêm os ventos, as tempestades, as chuvas fortes, todas essas circunstâncias, nós estamos posicionados, nós estamos plantados numa rocha que não vai se abalar jamais. Nós estamos num estado de certeza, nós estamos certos, nós estamos exatos, nós estamos fundados, firmados na verdade de Deus. Essa certeza que temos, que a palavra de Deus nos dá, muitas vezes é zombaria para outras pessoas, porque elas não vivem pela certeza de algo que elas não veem. Então elas zombam, como zombaram de Noé, como zombaram do próprio Cristo, como zombaram dos apóstolos, e assim elas vêm zombando até hoje do nosso estilo de vida, da nossa maneira de viver, da nossa fé, porque elas não estão plantadas em algo que é exato e certo. Agora, é inabalável, nós somos inabaláveis. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não somos atingidos, porque nós temos certeza que nós estamos colocados os pés no lugar certo, fixados os pés em Jesus Cristo. Nós estamos habitando num lugar onde o inimigo virá e ele não vai nos ver, porque nós estamos certos, nós estamos num estado de certeza tão grande que o inimigo não consegue nos enxergar. A fé é certeza daquilo que eu não vejo. Ora, se eu ver, já não existe mais possibilidade da fé. É por isso que as pessoas se enganam quando oram para ver as coisas e depois elas vão acreditar.
Eu acredito no inferno porque agora eu vi o inferno. Eu acredito no céu porque agora eu vi o céu. Eu acredito no anjo porque agora eu vi o anjo. Não, a fé e ver nunca foram amigas. Nós cremos para depois ver. Nunca é ver para depois crer. Veja que a fé é a certeza de coisas que eu não vejo. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Se carecer de ver, nós estamos sem fé. Nós não temos que carecer ver coisa alguma, sinal. As pessoas que pedem sinais para Deus, Deus, eu quero um sinal, Deus me dá um sinal, Deus me dá um sonho. Essas pessoas estão sem fé. Elas estão, como Kennedy Reagan diz, na etapa da infância, procurando a fé. A fé não requer ver. A fé não depende de visão, de olfato, de paladar, de tato para existir. A fé existe sem que os 5 sentidos estejam mostrando qualquer coisa. A fé, ela é uma certeza naquilo que eu não vejo. Eu nunca vi Jesus Cristo, mas eu sei, eu creio que Ele existe. Eu não vi a morte na cruz de Cristo, eu não vi Ele bradando tetelestai, eu não vi Ele saindo do túmulo no domingo pela manhã, mas eu creio piamente com o meu coração. Eu nunca vi, mas eu acredito que isso é verdadeiro. Eu estou nesse estado de exatidão. Eu nunca vi Deus o Pai, mas eu creio que Ele existe. Eu nunca vi o céu, mas eu creio que o céu está preparado para mim, está preparado para os remidos. Ora, a fé é uma certeza de coisas que eu não vejo. Eu às vezes não vejo a cura, mas eu creio que ela está ali, porque eu não preciso ver. Eu não vejo muitas vezes as bênçãos no âmbito humano, no âmbito natural, mas elas estão. Então, quando eu creio, eu acredito sem ver, as coisas acontecem. Ora, nós já acreditamos em muitas coisas que nós não vemos. Nós nunca vimos o nosso cérebro, mas nós cremos que nós temos um. Nós nunca vimos o nosso próprio pulmão, mas nós acreditamos que temos. Sim, nós nunca vimos muitas coisas e nós acreditamos. Nunca vimos o ar, mas nós respiramos o ar, mas nós não temos vista dele e acreditamos que ele existe. Portanto, a fé, ela é firmada em realidades espirituais que não são vistas, que não são sentidas, que não são percebidas pelo corpo ou pela alma, elas são percebidas pelo Espírito. Ver e fé nem sempre andam de mãos dadas no que se refere aos assuntos espirituais. Há uma batalha muito grande entre o que nós vemos e o que nós cremos. Muitas vezes o que nós vemos se opõe completamente ao que nós cremos. Muitas vezes os nossos olhos nos trazem situações que a nossa fé diz algo ao contrário. Há um conflito intenso, contínuo diante dessa circunstância. Há um conflito intenso, contínuo no que se refere ao ver e à fé. Paulo disse: nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Porque se nós andarmos por vista, nós vamos andar de acordo com o que os homens naturais andam. Eles vivem pelo que veem, eles vivem pelo que ouvem, eles vivem pelos 5 sentidos, eles vivem pelos acontecimentos, pelos fatos humanos, materiais. Mas a fé, ela vive do celestial. A fé, ela vive de Jesus Cristo, ela vive do que Deus falou. Os olhos veem e diz algo, e a fé diz outra coisa. Isso é tão simples de entender pelas escrituras. Quando Moisés mandou os 12 espias, 10 viram uma terra que mana leite e mel, mas eles viram também gigantes, eles viram cidades fortificadas, eles viram coisas intransponíveis para o povo de Israel naquele tempo. Mas 2 espias, Josué e Caleb, eles viram também todas essas coisas, mas eles estavam com um olhar de fé tão grande que eles já estavam vendo aquela terra que Deus prometera nas mãos dele. Veja, a mesma terra fez com que 10 vissem só o caos, só o medo, só os gigantes, as impossibilidades, e 2 viram o que Deus podia fazer, viram que aquela terra havia sido
prometida e que aquela promessa era fiel e que eles poderiam conquistar a terra. Agora veja, os olhos físicos veem uma multidão de 15 mil pessoas e 5 pães e 2 peixinhos. É impossível, mas os olhos da fé levantam os 5 pães e os 2 peixes ao céu e dá graça e multiplica. Os olhos físicos veem que o vinho acabou. Os olhos físicos veem água, mas os olhos do Espírito veem água transformando em vinho. Veja, os olhos físicos veem uma tempestade ferrenha, mas os olhos espirituais veem o sossega-te vento, acalma-te mar. Há um conflito das duas realidades. A realidade da terra, ela se opõe à realidade do céu. A realidade da terra, ela sempre está dizendo que a realidade do céu é mentirosa, mas na maioria das vezes a realidade dos homens é mentirosa e é obra de Satanás. O diabo está por trás com seus sofismas, com suas astutas ciladas, mostrando a nós coisas que na verdade não são verdadeiras. O reino de Deus, ele traz a verdade e é um conflito, um confronto diante do mundo real. Veja que para todos os que estavam no velório da filha de Jairo, ela estava morta, mas quando Jesus veio, ele disse: a menina dorme. Veja que para os ímpios, para os naturais, ela estava morta, mas para os olhos da fé, ela apenas dormia. Lázaro estava morto e Cristo disse: ele dorme. Para Cristo ele estava dormindo, para todos os outros ele estava morto. Vem que os olhos da fé dizem coisas completamente diferentes do que os olhos humanos conseguem enxergar e ver. Essas diferenças são colocadas uma diante da outra e sempre há um conflito, e nós temos que viver pela fé, pelos olhos da fé, por aquilo que Deus disse. Fé é certeza daquilo que eu não vejo. Fé é certeza daquilo que eu não vejo. Muitas vezes as pessoas estão vendo a doença, mas a fé vê a cura, a fé vê a saúde. Muitas vezes as pessoas estão vendo dificuldade, pobreza e miséria, mas a fé está vendo prosperidade, a fé está vendo a provisão. A fé é o jeito que Deus vê as circunstâncias e as situações, e é passado ao nosso coração. Fé é certeza do que eu não vejo. As pessoas não estão vendo, mas quem tem fé consegue enxergar. Elas estão vendo o caos, mas a fé está vendo a luz. As pessoas estão vendo o mal, mas a fé está dizendo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas estão vendo 1000 que caem ao lado, 10.000 à direita, mas a fé está dizendo: eu não serei atingido. As pessoas estão com os olhos fixos nas notícias da terra, mas a fé está com os ouvidos e os olhos fixos nas notícias do céu. Fé é certeza do que eu não vejo. As pessoas não conseguem ver e por isso não conseguem nunca crer, porque esse crer, ele é invisível. Nós cremos no mundo invisível. As pessoas estão vendo o perigo, estão preocupadas com o perigo, mas a fé está dizendo que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livra. Veja, a fé é oposição à vista. Para explicar melhor, muitas vezes diante de uma doença, as pessoas estão vendo a doença, estão sentindo as dores daquela doença, estão envolvidas no que aquela doença está dizendo, está falando, os médicos, mas a fé vê a cura. A fé diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. A fé vê a cura. As pessoas naturais veem a doença, as pessoas naturais falam da doença, as pessoas naturais ouvem os sintomas das doenças, mas a fé, ela ouve Jesus, ela diz: eu estou curado. Mesmo que ainda exista, que haja sintomas, dores, mas ela diz: eu estou curada, eu estou livre, eu estou vendo a minha cura, eu estou me vendo sarado, eu estou me vendo bem, eu estou me vendo cheio de saúde. As pessoas estão vendo cheio de enfermidade, cheio de maldição, cheio de mazelas, sofrendo, mas a fé diz: você está bem, você viverá bem, você tem saúde. Veja,
as pessoas veem a pobreza e dizem: eu sou pobre, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Mas a fé diz: eu tenho, eu posso e eu consigo, porque Ele me fez ter poder e conseguir. Ele me fez. A fé é ver o que ninguém está conseguindo enxergar. Então, diante da miséria, da pobreza, da dificuldade, a fé vê que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A fé vê e o meu Deus em glória suprirá as minhas necessidades em Cristo Jesus. A fé vê a prosperidade, a fé vê o livramento. As pessoas estão vendo o buraco, mas a fé está vendo o livramento. As pessoas estão vendo o abismo, mas a fé está vendo a ponte. As pessoas estão vendo o sol, mas a fé está vendo a sombra. As pessoas estão vendo a destruição, mas a fé está vendo a salvação. A fé vê coisas que os olhos humanos não podem ver, e muitas vezes as pessoas nos veem derrotados, mas a fé diz: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus por aquele que me amou. Todos veem a impossibilidade da situação, todos veem que é impossível realizar aquela tarefa, mas a fé diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, as pessoas viam Noé sofrendo 100 anos, construindo uma arca, dizendo que ia chover. As pessoas estavam vendo um velho ali trabalhando e nunca chovia, mas Noé havia ouvido uma revelação de Deus e ele estava vendo o sobrenatural, ele estava vendo que ia chover, ele estava vendo que a terra ia ser destruída, e ele estava provendo salvação para ele e para sua família. Veja, a fé vê coisas que as pessoas naturais não conseguem enxergar. A fé é um privilégio que nós temos, porque ela nos dá informações que outras pessoas naturais não têm. As outras pessoas naturais estão informadas pelas notícias naturais do dia a dia, mas a fé nos dá privilégios extraordinários. Nós recebemos informações do céu, nós recebemos informações da palavra, nós recebemos informações de como será, e nós ficamos sabendo pela fé como será. Ninguém está vendo, mas nós sabemos o que será, porque a fé foi dada a nós, a fé foi revelada a nós. Ora, portanto, a fé é certeza, é estar no estado de exatidão daquilo que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu sei por testemunho interior, eu sei por convicção espiritual, eu sei por estar certo no espírito de que a palavra de Deus é verdadeira, e eu sei que as coisas que não são vistas aqui, elas são eternas, e as coisas que são vistas, elas são passageiras. E eu me movo não pelas coisas passageiras, mas eu me movo pelas coisas eternas. As coisas invisíveis são eternas, mas as coisas visíveis e físicas, elas são transitórias, elas são passageiras. A fé me faz ser movido, dirigido, orientado, conduzido pelas coisas do sobrenatural, pelas coisas do céu. Viu? Fé, a primeira definição de fé é certeza, é estar no estado de exatidão daquilo que eu não vejo, das coisas que não são visíveis, das coisas que são eternas. Ficou muito claro, né? Mas nós precisamos observar que além de a fé ser direcionada para Cristo, não deve ser direcionada para nós. Em segundo lugar, nós temos que entender claramente que nós não temos que produzir fé, nós não temos que produzir um sentimento de fé, nós não temos que produzir uma maneira de fé. Fé não é produzida, fé ela vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé não é produzida então por nós, mas ela é produzida pela palavra de Deus em nós. A palavra de Deus é que coloca a fé em nós. É quando nós ouvimos a palavra que essa palavra ela toma poder em nós e ela se transforma em fé. Se eu tentar criar fé, é a mesma coisa que eu estivesse tentando criar justiça própria. Ninguém pode criar justiça própria. Eu não posso criar um tipo de justiça para ser justificado diante de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus com as minhas obras e dizer assim: Deus, essa é a minha justiça, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou justo. Ninguém pode produzir justiça própria. Se alguém tentar produzir fé, esse alguém está tentando produzir justiça própria. A fé não é produzida por aquilo que eu faço. A fé não tem nada a ver com aquilo que eu faço. A fé tem a ver com aquilo que eu ouço. Quando eu escuto a palavra,
a fé é produzida em mim. Assim como quando eu aceito a Cristo, eu recebo o dom da justiça e eu passo a ser justo. Quando eu ouço a palavra, eu recebo fé e eu posso exercer essa fé que eu recebi. Portanto, a fé, ela não é produzida, mas ela é recebida quando eu ouço Jesus, quando eu estou olhando firmemente para Ele e quando eu ouço a Sua palavra. Essa palavra cria esse poder de eu estar certo, esse poder de eu estar certo nas coisas invisíveis, nas coisas celestiais, naquilo que o olho nu não consegue ver, mas os olhos do Espírito, os olhos espirituais conseguem ver. Portanto, nós não temos que produzir uma maneira de crer, nós temos que ouvir a palavra e receber essa palavra, e essa palavra produzirá fé ao nosso coração, para que possamos viver como o justo deve viver, pela fé.